O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide fazer discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo quanto vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem sentar, irmãos, por favor. Depois de termos celebrado solenemente a Páscoa do Senhor, e encerrando o tempo pascal no domingo passado com a festa e solenidade de Pentecostes, a festa do Espírito Santo e da Igreja. Afinal, o Espírito Santo é dado a nós para que nós sejamos o verdadeiro corpo de Cristo, a verdadeira Igreja do Senhor, como Ele quer que nós sejamos. Hoje nós iniciamos neste domingo, o primeiro domingo depois de Pentecostes, o tempo comum, ou como se dizia na liturgia antiga, o tempo depois de Pentecostes. O tempo em que o Pentecostes vai se fazer presente diariamente, cotidianamente, no tempo comum das nossas vidas. A Santíssima Trindade habita em nós, porque nosso Senhor habita e Ele não está só. Ele é um com o Pai e com o Espírito, e o Espírito Santo que vem a nós também não está só. Ele vem com o Pai e com o Filho Jesus. A Trindade é inseparável. Este grande mistério da Santíssima Trindade, meus irmãos, nós podemos falar, meditar, como Santo Agostinho escreveu um grande livro sobre a Trindade, que ele tentou entender este grande mistério. No século V, Agostinho, o grande teólogo, o grande pensador da nossa igreja, ele refletia muito sobre este mistério, até quando ele teve aquela visão do anjo, e o anjo disse que era impossível colocar Deus na cabeça do homem, assim como é impossível colocar toda a água do mar num buraquinho da areia, como o anjo, vestido de menino, estava a exemplificar para Agostinho. Nós não podemos entender esse mistério, nós somente nos dobramos diante dele. Por isso que quando nós rezamos o glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, nós nos inclinamos diante desse grande mistério, que é o mistério de Deus. O nome de Deus nós não somos dignos nem de pronunciar, como os judeus no deserto, quando revelou Deus a Moisés na sarça ardente que Ele era o Deus Todo-Poderoso. Ele disse somente eu sou aquele que é o Javé ou Yavé, mas esse nome os judeus nunca pronunciaram.
Nós não somos dignos nem de dizer, nós não podemos dizer o nome de Deus. Mas Deus, porque Ele é amor e só pode vir o amor do coração de Deus, então Ele enviou para nós o Seu Filho. E Jesus foi quem nos revelou que Deus é a Santíssima Trindade. Este é o nome de Deus. Nenhuma seita, ninguém pode se gabar de ser testemunho, de saber o nome de Deus, porque nosso Senhor Jesus Cristo já revelou qual é o nome de Deus, qual é a identidade de Deus. Muito mais ainda do que um nome, Deus é o próprio ser, e este ser que é amor, como diz São João na sua primeira carta, no capítulo 4, Deus é amor, Ele se faz presente entre nós, em Jesus. Aqui no Evangelho de hoje, nós vemos Jesus dando as últimas instruções aos discípulos, no último capítulo do Evangelho de São Mateus, e Ele vai enviar a igreja que está nascendo: ide e anunciai, ide fazer discípulos meus todos os povos. Aqui nasceu a missão para toda a igreja nasceu missionária, e ser missionário significa levar todos ao conhecimento da verdade plena, que é o nome do próprio Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ser missionário. Depois Jesus manda que nós batizemos, e batizemos como Ele quer que nós batizemos. Como devemos batizar então? Como a igreja sempre batizou e batiza até hoje, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Qualquer católico, não precisa ser o padre ou o diácono, pode batizar no caso de emergência. Se vocês estão passando lá num acidente e descobrem que aquela pessoa que está ali moribundo não é batizada, ou nesta época de pandemia que nós tivemos, do Covid, então não podia chegar perto das pessoas, mas se tem alguém lá que não foi batizado, numa hora de risco de morte, qualquer católico pode batizar, e ainda mais qualquer cristão, e ainda mais até mesmo um pagão pode batizar. A igreja permite, desde que faça como o Senhor quer fazer, porque é um mandato dele que todos recebam batismo, não somente o rito do batismo, mas aquilo que o batismo significa. Batismo significa ser filho de Deus. E quando nós batizamos em nome de Jesus, que é esse batismo em nome da Trindade, nós estamos dando a honra para que a pessoa seja batizada pelo próprio Cristo e que ela seja filha de Deus. Como São Paulo vai falar aos Romanos na segunda leitura, nós recebemos este espírito de adoção, o espírito que clama em nós: Abá, ó Pai. O mesmo Espírito Santo que move o coração de Jesus lá na Trindade para chamar Deus de Pai, porque Ele é o único filho deste Pai. Ele nos dá este espírito que é o amor que move o coração de Jesus. Então Ele dá a nós no batismo para nós sermos também filhos, e nós sermos verdadeiros filhos, e nós temos a capacidade de sermos filhos de Deus. Eu não consigo perdoar, eu não consigo amar. Consegue sim, é o orgulho que não te deixa. Se nós não queremos amar, é uma outra história, porque Deus que está em nós pelo seu Espírito, a Trindade Santa que habita em nós, ela só vai agir se nós permitirmos, mas nós temos toda a capacidade para agirmos como filhos de Deus, para amar com o amor do próprio Deus. Nós temos isso em nós. O nosso batismo não pode ser adiado, nem pode também ser cancelado ou tamponado. Não é? Quando nós temos então ali uma lagoa, nós vamos tamponar ela. Então nós vamos botar um monte de entulho em cima dela, e aí aquela água quase que parece desaparecer, mas a água está lá. A água do Espírito está em nós. Portanto, meus irmãos, Deus que é amor
nos dá a capacidade de amar. Nós precisamos nos dar conta de quem nós somos, de quem fomos feitos pelo nosso batismo. E então também ensinar outras pessoas, como Jesus vai dizer, ensinai-os a observar tudo o que vos ordenei. Nós podemos levar adiante a mensagem de Cristo. Nós somos a sua igreja e nós estamos aqui não para receber mais nada, porque já temos tudo, toda a riqueza. Somos já milionários no reino dos céus. Nós precisamos receber agora a graça de deixarmos o nosso batismo fluir, de deixar viver em nós os filhos de Deus que nós já somos. Que a Trindade Santa habite cada dia em nós e nos faça impulsionados por este Espírito, sermos verdadeiras testemunhas de Cristo. Louvado seja o Santíssimo Sacramento. Para sempre seja louvado. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.